Karina está com o microfone aberto, viu? Vou fechar aqui por ela. Ok, então, estamos aqui no nosso estudo, na nossa interação. Boa noite a todos. Gratidão por vocês que estão aqui, bem como nossa gratidão estendida também a quem estiver ouvindo essa gravação, porque o tempo, na verdade, não existe dentro do nível da mente, só no nível da projeção é que nós percebemos tempo. Então, quando nós estamos estudando aqui, ou mais tarde revendo ou lendo o texto, sempre na nossa mente é o momento do agora, então não há essa diferenciação, por isso também a nossa gratidão aos que se unem a nós, mesmo que na projeção pareça ser em outro tempo. E hoje nós temos, então, a continuação do nosso estudo do texto, no qual nós estamos no capítulo 8, que é sobre a jornada de volta, e hoje é a sessão 6, o tesouro de Deus. Mas antes de trazer uns comentários, ou trazer uns tópicos dessa sessão, eu convido vocês a nós fazermos, como sempre temos feito, a nossa preparação para esse momento. E a preparação nada mais é do que trazer a nossa atenção para o momento do agora. Nós nos preparamos para isso. Podemos relaxar o corpo, nos acomodar confortavelmente, respirar pausadamente, tudo para facilitar a nossa intenção de oferecermos o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que Ele nos ensine aquilo que Ele tem a nos dizer nesta sessão, assim como em todo o curso, assim como nos dá sempre também com palavras ou sem palavra alguma, com pensamento próprio, completo ou por intenção. O Espírito Santo sempre fala conosco, mas nós precisamos nos colocar em disponibilidade para ouvi-lo. E é isso que fizemos agora. E assim nós estamos prontos, então, para vermos essa sessão do Tesouro de Deus. E Jesus nos explica já no primeiro parágrafo que nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade é para todos nós. Então, nós somos a vontade de Deus, mas não a vontade isolada, cada um uma vontade isolada de Deus. O conjunto do ser, ou a completude do ser, que engloba todos nós como um único ser, este ser é a vontade de Deus. Por isso que ele fala em integridade, que é para todos nós. Então, falando aqui da metafísica, do quanto nós somos um só ser, o Filho de Deus. E cada ganho em nossa força é oferecido a todos. Aqui agora Jesus fala da individualidade, onde cada ganho é oferecido a todos, de modo que também aqueles que ainda não estão cientes do ser que eles são, que eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar as suas forças a nós. Jesus, quando ele fez essa jornada, ele a fez justamente por saber ou por lembrar-se de que ele é cada um de nós, que ele é o Cristo e não um ser separado. Ele não era o Jesus, o homem, o Jesus, o ser físico e psicológico individual. Ele que despertou para a consciência da mente unificada, ele só o fez em reconhecimento de que todos nós somos aspectos da mesma mente, que Deus só tem um filho e todos, aonde há vida,
esta faz parte da totalidade do Filho de Deus. E é isso que a cada fracionamento de mente, ou a cada aspecto de mente que aceita isso para si, e lembra-se da unicidade, fortalece isso naqueles que ainda não sabem, naqueles que ainda acreditam na separação. E essa unicidade, então, é chamada ao reino de Deus. E ele faz até um apelo aqui no final do 1, não esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tem a oferecer. Porque, como ele segue dizendo, o mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai, se eles contemplam o mundo. Então, o mundo, nós sabemos que nós fomos criados por Deus como sua extensão para a sua alegria, e a alegria de Deus somos nós. E para a nossa alegria, nós somos a alegria de Deus. Para a nossa alegria, Deus nos deu a mesma capacidade de criar como Ele criou, para nós também criarmos como Ele cria, e a nossa alegria está nisso. Isso Jesus nos traz aqui hoje, mas isso é no nível da mente unificada. Então, Jesus nos explica o quanto nós aqui não conhecemos essa vontade, justamente porque estamos cientes de uma outra vontade, de uma vontade individual. E é para essa vontade individual que nós temos que olhar e saber que nada que ela faça pode adicionar ao reino de Deus. A queda ou a ideia de separação de Deus, ela iniciou-se com um pensamento de separação, de fazer algo a mais, além de Deus, para oferecer a Deus. Mas isso é totalmente impossível, porque Deus é a fonte de vida de tudo. É impossível imaginar que haja algo que seja real e que Deus não esteja presente nisso, porque o poder para criar é de Deus. Então, só o que Deus cria e o seu Filho cria com ele é que tem a realidade. E o mundo, então, ele foi feito a partir de uma ideia de oferecer algo a mais a Deus, mas... E por isso que o mundo, ele não é real, ele é uma projeção, porque isso é impossível, e sendo uma projeção, não sendo real, ele não acrescenta nada a Deus, pelo contrário, cega a nós da lembrança de quem nós somos em Deus. Por isso que ele segue dizendo, não podes contemplar o mundo e conhecer a Deus, e só um é verdadeiro. E como ele segue dizendo, não cabe a nós escolher qual dos dois, ou Deus ou o mundo, seja verdadeiro. Porque só o que é de criação real pode ser verdadeiro, só o que vem de Deus é verdadeiro. O resto é projeção, é fantasia, é um feito delusório, onde uma ilusão faz mais ilusões. E seguindo aqui no 3, Jesus nos fala da nossa função, onde ele diz que ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, exceto o eterno. Não pode, não porque esteja privado de alguma coisa, mas porque nenhuma coisa é digna dele. Então, isso explica o porquê da ansiedade ou da incompletude, o porquê da ansiedade que se sente dentro do mundo, mesmo quem não tem nenhum elo com espiritualidade, ele se sente de alguma maneira sempre um buscador, como se algo estivesse ali faltando. A história do mundo, a evolução do mundo, é o conto de como que devemos preencher algo que está faltando em nosso ser. Então, e o que nós buscamos? A nossa essência, ou pelo nosso propósito que nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para a alegria. E quando nós não estamos
totalmente felizes, não estamos na nossa função. E se o mundo não tem nada a nos trazer de alegria, como que nós poderíamos fazer a nossa função no mundo? Então, nós precisamos voltar a nossa mente, à realidade dela, voltar a estar ciente de Deus para poder cumprir com a nossa função, porque só assim é que é preenchido esse vazio que o mundo não sabe decifrar, mas que ele sente e tenta suprir através de coisas e de evolução. Só que essas coisas do mundo, como Jesus diz aqui, são totalmente indignas do nosso ser ou de nós, não na forma de nós atacarmos as coisas do mundo, mas indignas porque são insuficientes para preencher a nossa vontade de sermos totalmente felizes, para preencher esse vazio, porque tudo no mundo é limitado, é dual, tem um tempo de início e de fim. Então, como que nós poderíamos sentir a segurança do estado de céu, a segurança do amor de Deus em tal condição? Então, por isso que o mundo é indigno de nós, e o que Deus e seus filhos criam é eterno, e nisso, e apenas nisso, está a alegria para eles. Então, onde há mudanças, onde há limitação, onde há falta, onde há alteração, é impossível haver a verdadeira alegria, porque ela não é confiável, porque ela não pode ser tal como Deus, tal como as condições de Deus atrasam por efeito da própria criação de Deus, por Deus ser quem é e por Ele compartilhar conosco. Então, a verdadeira alegria, ela é desconhecida no mundo. O que nós temos aqui, que nos é dado através do perdão, que é essa volta da paz, são efeitos dessa alegria do céu. São vislumbres, são flashes de alegria, mas a verdadeira alegria, ela só reside em nós nos alinharmos totalmente de volta com a vontade, com a nossa verdadeira vontade, que é a mesma vontade de Deus, porque Deus, ao nos criar, ele estendeu a sua vontade, e ele capacitou a sua criação com a mesma capacidade dele de criar. Nós temos aqui no 4 a história do filho e o pródigo, que nos conta, que Jesus nos contou, para explicar o quanto o tesouro do Filho de Deus, o tesouro de Deus é o seu Filho. A criação de Deus é nós, enquanto mente, enquanto Cristo, para estendermos os mesmos pensamentos e criarmos e estendermos os mesmos pensamentos de Deus. Assim como Deus nos criou em pensamento, tudo que nós criamos no céu em pensamento, também, por outro lado, esses pensamentos, por sua vez, também criam. É uma condição de céu. E então, o tesouro de Deus é o Filho, assim como na história do filho pródigo, para o pai, que recebe o filho de volta, o único tesouro era o filho, e não aquilo que o filho desperdiçou, que ele achou que tinha valor, mas que no pai é apenas um efeito automático daquilo que ele é, de suprir todas as necessidades. Então, o tesouro real de Deus somos nós. E no 5 ele segue dizendo que Deus só quer seu filho, porque seu filho é seu único tesouro. Tu queres as tuas criações assim como ele as quer. Então, as nossas criações, elas só podem ser conhecidas ou reconhecidas novamente quando nós voltarmos a nos lembrar do ser que nós somos, do Cristo. Enquanto nós estamos aqui necessitando do Espírito Santo como nosso guia para trazer de volta a nós a lembrança de quem nós somos, e ele faz desfazendo os obstáculos que obscurecem isso, nós não temos conhecimento das nossas criações do céu. Mas Jesus as fala
fala delas para que tenhamos uma ideia do que sejam. E essas criações de Deus, Jesus continuando falando delas, no 5:4, essas nossas criações no céu, elas não te deixam do mesmo modo como não deixaste o teu Criador, mas estende a tua criação, assim como o próprio Deus se estendeu a ti. Então, isso só pode ser conhecido em experiência, mas nós podemos ter um vislumbre, nós podemos ter uma ideia do quanto isso representa na nossa mente e o quanto o mundo é diferente disso. Então, podemos não ter, enquanto não estivermos despertos, não temos a experiência de lembrarmos das nossas criações, mas já sabemos que o mundo não contém nenhuma criação nossa. Isso que nós fizemos aqui no mundo não é criar, é projetar, é fazer, é uma projeção de um pensamento que toma forma física, porque o poder de Deus que está na nossa mente, ele tem o mesmo poder no céu quanto na terra, tanto na verdade quanto na ilusão. Então, é possível, sim, projetar um mundo, e se nós acreditarmos nele, ou seja, se o nosso coração estiver no mundo, se esse for o nosso tesouro, ele vai parecer ser real. Só que ele não contém nenhuma das nossas criações, e se as nossas criações são elas que trazem a felicidade ou a alegria para nós, isso significa, por tabela, dizer também que nada no mundo vai nos trazer a verdadeira alegria. Nada pode preencher, nada do mundo pode preencher aquilo que é a nossa completeza, aquilo que a nossa santidade representa, nada do mundo pode satisfazer. Aqui mais adiante, aqui no 5:11, tu não fizeste a ti mesmo e nem a tua função. Então, a função nossa, né, é de estender, assim como Deus se estendeu a nós, nós também estendemos o seu amor. Então, nós não fizemos a nós mesmos, nós não criamos a nossa mente, Deus nos criou, e nem a nossa função. Fizeste apenas a decisão de seres indignos de ambos. Então, nós fizemos a decisão de acreditar que nos separamos de Deus, projetamos um outro mundo, mas esse mundo, ele é falho, ele é menos do que tudo. Só o que é tudo é digno de Deus, porque nada que seja de Deus pode estar de fora. Então, o mundo realmente é limitação, o mundo é limitação, é fracionamento, o mundo é nascimento e morte, e o mundo é mutável. Ele não é eterno, ele é finito, e ele muda a cada instante. Então, por isso que o mundo não pode ser suficiente para um filho de Deus, porque não é suficiente para Deus, porque não tem as características da segurança do verdadeiro amor. E falando da função aqui, Jesus explica a nossa função no 6, a tua função é adicionar ao tesouro de Deus por criar o teu. Então, a nossa função, como que Deus, como que ele se estendeu? Criando a nós em pensamento. Todos os pensamentos amorosos que nós temos, nós compartilhamos com Deus no céu. E esses, o que nós criamos, são um tesouro e adicionam ao reino de Deus. É essa a nossa função. E isso que nós criamos não é separado por nós, como ele segue dizendo no 6:3. Deus não iria manter a criação afastada de ti, porque é nisso que está a sua alegria. Então, tudo que nós criamos, ou estendemos o pensamento de Deus, é a alegria de Deus e a nossa própria. Não podes achar a alegria, exceto como Deus o fez.
Então, só o todo, só o perfeito, só o imutável, só o completo, só o que a tudo abrange e a tudo abraça, só o que não tem oposição e onde nada falta é que pode ser totalmente pleno e totalmente feliz. E é assim que Deus fez o seu reino e nós adicionamos da mesma forma, com toda a plenitude a esse reino, na nossa mente certa, no Cristo que nós somos. E aqui no 6:7, ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é qual ela é. E ninguém pode aceitar a própria função a não ser que conheça o que ele próprio é. Então, aqui entra a função da salvação ou da expiação, o que o curso tem nos ensinado. Nós primeiro precisamos voltar a nos conhecermos, reconhecer quem que nós somos. Enquanto nós não sabemos quem que nós somos, e nós esquecemos quem que nós somos no primeiro pensamento de separação, e tudo que fizemos até então foi tentar achar uma resposta para essa questão que nunca foi encontrada. Só Deus pode nos trazer de volta a consciência de quem que nós somos, mas para Ele poder fazer isso, nós precisamos preencher na nossa mente as condições na qual Deus pode chegar até nós. E essa condição para Deus chegar até nós é que a nossa mente esteja em paz, porque Deus só se comunica na mesma ordem onde Ele é. E o reino de Deus e Deus é paz. Então, enquanto nós tivermos a nossa mente em conflito, Deus não pode nos alcançar para nos trazer de volta a consciência de quem que nós somos, nos trazer de volta para a condição mental do reino de Deus. E enquanto isso não acontecer, esse retorno da condição, nós não podemos compreender a nossa criação. Nós não compreendemos o que é a verdadeira alegria e nem o que é a criação aqui dentro do sonho. Mas, como disse, Jesus nos fala dela para que possamos saber que isso que o ego nos mostra, isso que o mundo nos mostra, não é o céu. Porque o ego nos apresenta o mundo como uma alternativa a Deus, que nós deveríamos aceitar ao mundo como sendo real, como substituição ao céu. E isso é impossível, e mesmo que fosse possível separar de Deus, tornar o mundo real, ele é insuficiente, ele é indigno de nós, porque ele é finito, porque ele é mutável, porque ele é falho, porque ele é dual, porque ele não foi feito para a alegria, porque ele foi feito em oposição à alegria. Se Deus é a alegria e o mundo separado é justamente uma oposição a Deus, não há alegria no mundo separado. E outro ponto bem interessante que eu encontrei aqui é no 7:2, que ele diz: quando pensas que não estás disposto a ter a vontade de Deus, não estás pensando. Então, como que nós viemos a pensar o mundo fora da mente de Deus? Como que viemos projetar esse mundo e colocar a nossa consciência dentro de uma imagem projetada e uma imagem projetada de um corpo físico e psicológico e nos identificar dentro disso. E parecer que estamos pensando quando estamos agindo nisso. Na verdade, não estamos tendo pensamento algum, porque nós não somos essa projeção. Isso com o qual nós estamos identificados é só um desejo de como que nós faríamos o mundo se se pudéssemos fazer um mundo separado de Deus. Então, criar um mundo separado de Deus é impossível, porque isso dividiria a vontade em duas e só há uma fonte de vida. Só Deus é a fonte de vida, então como que nós poderíamos criar algo sem Deus? Então, se utilizamos a fonte de vida de Deus para projetar algo separado de Deus,
mas Deus nos criou dentro da mente dele, Deus não nos tirou da sua mente, porque ele nos uniu a ela, então é impossível que nós tenhamos nos separado de Deus. Então, nós, na verdade, permanecemos em Deus. Só que o que estamos fazendo em Deus e com a identificação nossa, ou com a percepção nossa, voltada para um ser separado de Deus. Pensamos que pensamos, mas isso não é pensamento. É apenas um desejo, uma projeção, uma fantasia de como que nós faríamos o mundo e como que nós faríamos a nós mesmos se nós fôssemos o autor de nós mesmos. Mas nós já fomos criados e criados perfeitos em Deus. Então, não há como nós revertermos isso e nós virmos a ser os nossos próprios autores. Então, o que nós estamos fazendo? Na verdade, nada, não estamos pensando. Pensamos que pensamos. Pensamos que esse mundo que nos cerca é real. Pensamos que o corpo físico é real. Pensamos que há nascimentos e mortes. Mas isso é só uma fantasia, como disse, uma delusão, uma ilusão que cria mais ilusões, que faz mais ilusões, e só um desejo. Desejo não é criação. O pensamento, tudo o que ele pensa é no pensamento que nós criamos. A vontade, seguindo até aqui no século 3, a vontade de Deus é pensamento. Então, Deus nos cria em pensamento. Isso explica por que tudo pode ser o mesmo. Porque o pensamento é ilimitado. Pensamentos podem ampliar e receber mais força de todos que os aceitam. E Deus, a vontade de Deus é pensamento e não pode ser contradita pelo pensamento. Então, é impossível que nós tivéssemos tido um pensamento de separação. Nós tivemos um desejo de saber como que seria um mundo separado de Deus, não um pensamento de separação. Isso iria contradizer o pensamento de Deus. Então, aqui nós temos a prova, mais uma vez, do quanto a separação de Deus foi impossível e ela não aconteceu, e por isso que nós não deveríamos acreditar na culpa que o ego nos incutiu na nossa mente, que nós aceitamos do ego. O ego, para se perpetuar, ele nos disse que nós somos culpados por termos roubado a nossa vida de Deus, que nós arrancamos a nossa vontade de Deus e fizemos um outro mundo. E é natural que o ego faça, porque o ego é uma crença, e toda crença tem por meta se perpetuar. Então, é entendível que o ego faça isso, mas não é entendível, não tem razão nenhuma para nós acreditarmos nisso, porque o ego não é criação, mas nós somos criação de Deus. E só porque tivemos um desejo, e ainda mantemos esse desejo, e é isso que nós precisamos olhar de volta, ou não poderíamos ver o mundo separado de Deus. Nós não poderíamos ver e parecer ser real um mundo físico se nós não mantivéssemos hoje ainda, nesse instante, o mesmo desejo de separação de Deus. É para isso que nós temos que olhar de volta e saber e observar que esse desejo nunca nos satisfez, nunca nos trouxe a alegria que certamente o céu traz. O estado de graça que o céu traz, esse desejo infantil que nós tivemos, jamais conseguiu preencher. Essa é a razão para nós aceitarmos a expiação para nós mesmos, o aceitarmos na nossa mente a cura, aceitarmos de volta a consciência do Cristo que nós somos, em lugar da consciência de uma individualidade. E como que podemos, então, fazer isso dentro desse sonho de mundo? Aqui no 8, Jesus diz,
Parágrafo 8. Não há nenhum questionamento que devas jamais colocar para ti mesmo, a não ser um. Quero conhecer a vontade de meu Pai para mim? Esta é a única colocação que nós deveríamos colocar em todas as coisas aqui do mundo de sonho. Então, a cada conflito, a cada decisão que nós devemos tomar, a cada vez que nós nos vemos numa bifurcação, ou que nos tornamos cientes de que não estamos reconhecendo Cristo que nós somos e estamos vendo um mundo separado de Deus, nós deveríamos, dentro dessa consciência, desse mundo, nos questionar nesse sentido. Quero conhecer a vontade de meu Pai para mim? Sabemos que a vontade de Deus é a alegria completa, e a alegria completa só existe onde não existe conflito nem oposição, onde existe só a unicidade perfeita. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus para mim, ou seja, eu quero ser feliz, o primeiro passo é reconhecer a unicidade minha a tudo e a todos. O quanto não há um irmão separado lá fora. São aspectos da mente, da mesma mente criada por Deus, do Filho de Deus, que sonham com a separação, mas que ainda são o nosso ser íntegro. Então, o nosso ser, a nossa vontade, é a soma de todas as vontades, de todos os aspectos separados, e em reconhecimento da única meta de ser feliz e de adicionar ao tesouro do reino de Deus, acrescentando a nossa própria criação. Cada aspecto pode criar mais alegria no céu, mas essa alegria é de todos e vai para todos. E por isso que Jesus nos explica aqui no 6.4, falando aqui da expiação, que é um trabalho de colaboração. Nossa função é trabalharmos juntos, porque a parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma, justamente por sermos mente, e mente não é cérebro, mente não tem espaço, não está no espaço e nem no tempo. A nossa consciência, que está ciente só de um único aspecto diminuto da mente, esse aspecto diminuto precisa se unir a todos os demais aspectos, porque juntos, todos, é que podem funcionar como Cristo, como criadores. Nenhum aspecto separado pode criar. Por isso que também não há criação aqui na Terra. Não há criação na ilusão, não há criação no sonho, porque só a mentalidade una, só o Cristo é que consegue criar, porque isso é a unicidade, porque Deus, quando nos criou, Ele nos manteve dentro da unicidade da sua mente. Então, como que nós poderíamos nos separar se estamos todos dentro da mente de Deus? Se estamos todos dentro da mente de Deus, ainda fizemos parte do mesmo corpo do Cristo. Corpo, não estou falando físico, do mesmo aspecto do Cristo. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não em nenhum de nós sozinhos. Então, como num holograma, tudo, como os fractais, tudo é contido em todos. O poder de Deus está em cada um de nós, mas não em nós separadamente. Todos têm o poder total de Deus, mas no reconhecimento de ele ser parte da unicidade da mente. Ninguém isoladamente ou sozinho tem o poder de Deus. Deus não nos quer sozinhos, porque Ele não tem vontade de ser sozinho.
Deus nos criou se estendendo assim para não ser sozinho. E nós fomos criados com a mesma vontade, então também não é nossa vontade sermos sozinhos. Por isso que nós temos as nossas criações do céu, e essas criações também têm suas criações, e todas elas acrescentam ao tesouro ao reino dos céus. Por isso que a alegria é infinita, é eterna, na condição de criação do céu. E aqui no 9, Jesus falando da sua função. Então, eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que ele confere a ti. Então, Jesus, ele já não se vê mais como um aspecto sozinho que parecia estar dentro do corpo. Ele compartilha com Deus do conhecimento que ele é cada um de nós. E por isso que ele confere o mesmo valor que Deus dá ao seu Filho, Jesus, que compartilha desse conhecimento, ele também confere esse valor para nós. Então, Jesus, ele confere o valor do Cristo a cada um de nós, embora que nós, enquanto não aceitarmos a expiação, nós nos achemos indignos disso, e por isso que sofremos em detrimento da não completeza do nosso ser. Jesus continuando a dizer, a minha devoção a ti procede dele, procede, né, de Deus, tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele. Então, Jesus, voltando a aceitar a sua integridade, ouvindo somente ao Espírito Santo e largando o ego, Jesus se lembrou primeiramente de que ele é todos nós somos o mesmo corpo de Cristo, o mesmo ser, o mesmo aspecto da mente de Cristo, e nisso ele se lembrou de Deus. E agora Jesus é devoto a nós por ele, por esse despertar e pelo próprio Deus. Nós não podemos ser separados. É impossível separar a mente. Quem Deus uniu não pode ser separado, e Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. Então, Deus criou todos unos. É um equívoco da Bíblia, e isso a gente vê várias porções da Bíblia, e essa aqui é uma delas, quando se acredita que o que Deus criou não deva separar, que isso se refira a unir corpos, ao casamento, e onde os casamentos cristãos, a maioria, é feita diante desse dito, que o que Deus criou o homem não deve separar. Mas o que Deus criou uno a si, em sua mente, não há como separar. E Deus criou a todos nós uno em sua mente. Isso significa que nós somos ainda o Cristo. É possível estar separado da tua vida e do teu ser? Então, é possível nós termos vida e nos separar da vida? Deus é a fonte da vida. Ou do nosso ser, é possível nós existirmos sem o nosso ser, sem o Cristo? Então, novamente, nós temos um desejo de ser separado, e esse desejo resultou a queda. Dentro desse desejo tem toda aquela história da separação, e de como a nossa consciência veio a se identificar no fragmento uma consciência individual. Mas a nossa realidade continua sendo tal como Deus a criou. Experienciar isso é voltar a aceitar quem que nós somos. Estou vendo aqui que saiu aqui. Legal. Ok, voltando aqui. Então, a jornada no 9.6. A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que tu és para sempre. Então,
isso é o despertar, esse é o fim do sonho. É isso que é essa jornada. Então, a jornada a Deus, a nossa volta de estarmos novamente cientes do Cristo que nós somos, isso é uma jornada que é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que tu sempre és, como filho amado de Deus em quem Deus se compraz. É isso que nós somos e nós estamos no reino dos céus. Então, isso que a experiência aqui da percepção nos mostra é um engano, é um desejo de tornar isso real, mas isso é impossível. E essa jornada de volta é uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. Nossa meta sempre é adicionar ao reino de Deus para a nossa própria alegria, e isso nunca mudou, e é sem distância, porque o reino de Deus é no atemporal, é no eterno, é no infinito. E completando aqui no final da sessão, tu que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Como filho de Deus, nós somos totalmente bem-aventurados, e isso se reflete, inclusive, na nossa jornada de volta, se nós aceitarmos ao Espírito Santo como nosso guia, como nosso condutor, e o perdão, ele é o que traz esses resultados de bem-aventurança, que é o sonho. Aprende isso comigo, então aprende o quanto nós somos bem-aventurados em Deus, aprender isso com Jesus, e liberta a santa vontade de todos aqueles que são bem-aventurados, quanto tão bem-aventurados quanto tu és. Então, libertar a todos os nossos irmãos, porque todos são bem-aventurados, porque todos são o Filho Santo de Deus. Não importa quão faltoso pareça ser a individualidade de um ser separado. Pode parecer a pessoa mais odienta, mais horrível que já pisou na face da terra. Ela, em sua essência, isso que pisou aqui é só uma projeção de um desejo de como fazer um mundo separado de Deus. Ela, na realidade, continua sendo um aspecto do Filho de Deus, que continua estando no céu e que está uno às suas próprias criações, como nós estamos também com todas elas. E por isso que todos são bem-aventurados. Mesmo aqui no sonho, isso se reflete para que a nossa jornada aqui seja leve e para que possamos, por vontade própria, aceitar de volta a condição de céu na nossa mente. Isso não pode ser imposto, nós temos que tomar essa decisão, mas ela não pode ser tomada no medo. E nós temos medo daquilo que aparentemente é diferente de nós. Então, para que percamos o medo de Deus, percamos o medo do Cristo que nós somos, percamos o medo do céu, precisamos primeiro saber que somos bem-aventurados, e isso se reflete aqui no mundo através do perdão que o Espírito Santo faz a todas as coisas que antes foram projetadas para nos ferir, mas o Cristo jamais pode ser ferido. Só um ser imaginário, só um desejo de ser diferente de nós, acreditar que somos esse ser. Então, nesse caso, é que podemos ser feridos, e a solução, então, é voltarmos a nos reconhecer, voltar a saber qual é a vontade de Deus para nós, porque nisso vamos saber novamente da nossa unicidade. É isso que tínhamos hoje aqui do tesouro de Deus. Então, quanto nós somos o tesouro de Deus. Nós estamos aqui, então, na interação. A Soraya, por favor, levantou a mão. Abrir o microfone, acho que abriu.
É uma pergunta, mas ao mesmo tempo, não sei se é meio infantil, o que é, ou meia. Porque às vezes é difícil né, a mente do ego ficar para poder, né, não sei se a gente tem, não sei se eu tenho que compreender, né, mas às vezes fica meio complicado tudo isso. Mas vê se eu queria explicar assim, quando a gente fala assim, a gente tem que viver na mente certa, né? Ficar aberto para realmente essa entrega para o Espírito Santo. Então, por exemplo, eu vou fazer na prática, no dia de hoje, né? Eu vou vivendo as coisas eu vou vendo as situações. Quando eu vou vendo as situações, eu vou lembrando para mim que aquilo que eu estou vivendo é um sonho, uma ilusão. E aí, se eu fico tomada com alguma coisa, eu entrego aquilo para, para o Espírito Santo e eu sigo a minha vida, eu continuo vivendo a minha vida, o meu dia a dia. Não sei. Como é que você. Eu fico assim, meio confusa com tudo isso. Como é que seria isso? Como você faz isso na sua prática? Eu não sei, é uma coisa tão. Assim, na forma como você colocou, parecia que quando aparentemente está vivenciando aqui o sonho, e o sonho é totalmente projetado pelo ego, já foi feito, então ele tem todas as suas... E ele foi feito para ter problemas o tempo todo, para nós não voltarmos para a mente, para nos manter distraídos na consciência separada, nós sabemos disso, e aparentemente, assim, foi como... Pareceu-me como se tivesse sido dito que se eu não estou feliz com alguma coisa aqui, ou se há algo aqui me fere, eu devo entregar isso ao Espírito Santo para mudança. Quando, na verdade, se nós entregarmos as coisas ao Espírito Santo, o Espírito Santo não vê nada aqui no mundo, nós estamos entregando uma concha vazia, como ele diz no curso, uma concha vazia, sem conteúdo. Então, nós precisamos entregar a nossa mente que acredita que tem um mundo que está nos ferindo. A nossa mente que acredita que tem alguma coisa errada nesse mundo. O nosso, a gente chama aqui pensamento, mas não é pensamento, é nossa imaginação de como que deveria ser o mundo, e nós acreditamos nesse mundo, e aí nós tomamos consciência que esse mundo está errado, que não pode ser esse mundo porque não faz sentido, porque Deus não criaria o mundo assim para seu filho, e se eu sou o seu filho, esse mundo é indigno. Então, esse mundo, ele precisa, de fato, passar pela correção para que nós possamos largá-lo. Ele precisa passar por um instante se assemelhar ao céu, para que a nossa mente possa estar em paz, porque dentro do conflito, se alguém diz que está na paz dentro do conflito, ele está se enganando a si mesmo, porque é impossível sentir conflito e sentir paz. Então, para nós preenchermos a condição da paz, nós precisamos ter a mente em paz. E para termos a paz, nós precisamos corrigir a nossa mente que está tendo isso. Então, como tu pediu, como fazer isso na prática? Eu estou sentindo, tem uma situação, vamos dizer que, sei lá, alguma coisa deu errado, eu deveria tomar um remédio, que seja, eu vou na farmácia e está em falta. Ou estou comprando para meu pai, ele precisa dele para viver aqui no sonho, né? E ele esteja em falta, eu estou em conflito com como fazer uma situação. Então, eu vou entregar isso ao Espírito Santo para que ele rearranje, para que venha esse comprimido, para me inspirar onde é que ele está. Se esse for o objetivo, a mente vai continuar estando no conflito, porque ela não voltou a dar o passo para trás para tomar consciência do que é esse mundo, de que ele é só uma projeção, e é uma projeção faltosa, é uma projeção de como que eu teria feito um mundo separado de Deus, mas que eu acreditei que fiz e que bateu a culpa. Então, na prática, reconheço que tem um conflito, sim, que eu reconheço que eu quero essa situação resolvida. Eu quero
que isso aconteça, mas aí eu vou ao Espírito Santo reconhecendo que eu tenho um pensamento que quer isso, e é esse pensamento eu reconheço que é ele que faz o mundo separado, é esse pensamento que me mantém fora da consciência do Cristo e dentro do mundo de faltas aqui. E o que eu faço? Entrego a minha mente que acredita nesse pensamento ao Espírito Santo, e na oração verdadeira, lá no suprimento do Senhor, Jesus nos ensina a entregar os nossos conflitos, essas nossas questões, esse caso específico, por exemplo, ao Espírito Santo, e largá-lo por um instante para passar a estar na presença do amor de Deus, porque esse conflito, esse medo, ele faz com que nós não estejamos cientes de quem que nós somos e nem sequer estejamos cientes do amor de Deus. Então, tirando um tempo para sair um pouco do conflito e cientes de que é a nossa mente que o fez e o entrega ao Espírito Santo, com a prática, isso é uma atitude que dura segundos. Agora, para explicar, parece que leva minutos. Mas quando a gente faz isso e volta a mente e sente-se ao amor de Deus, unido ao amor de Deus, e permanece ciente disso, e não é uma questão de tempo, pode ser uma fração de um nanosegundo, como Jesus diz. Nanosegundo é um segundo dividido em 1000, uma fração de um nanosegundo passado ciente no amor de Deus, faz com que o Espírito Santo, através da correção que ele representa para cada ação do ego, traga os milagres, que por milagre, alguma forma vai se solucionar. Ou não vai mais, no caso do remédio, não precisar mais, ou alguém, ou vai se sentir inspirado para ligar para algum lugar e lá vai ter, ou alguém vai dar a resposta, enfim, não interessa a forma física, mas na mente, o milagre substitui, então, a mente, mas eu não pedi diretamente pelo milagre, ou seja, eu não pedi diretamente pela solução, eu reconheci que estou em conflito, que eu tenho uma vontade de que isso seja solucionado, e aí eu levei essa vontade de que seja solucionado, bem como o meu desejo que projetou esse conflito, é isso que eu levo e largo ao Espírito Santo. E aí, imagino-me entregando isso para ele, e aí aquieto o amor, ou a mente para sentir-se apenas na presença do amor de Deus. É isso que faz e que permite, na prática do dia, que os milagres venham a substituir. E as coisas se rearranjam aqui de maneira realmente milagrosa, sendo que o objetivo não era mudar o mundo, mas o mundo muda junto, porque o mundo todo foi uma projeção da própria mente. E por essa correção. E então é isso que Jesus quer de nós, quando nos diz que ele quer trabalhadores em milagres. O objetivo do SEM é nos tornar trabalhadores em milagres, porque a correção da mente não é feita por nós, é pelo Espírito Santo, e ela já foi feita, ela já aconteceu, só precisamos aceitar nisso. E nós, como trabalhadores de milagres, estamos aprendendo a aceitar a expiação ou a correção do Espírito Santo em lugar do nosso desejo de separação de Deus. Então, é muito pessoal isso, como que cada um vai praticar ou pode praticar isso no dia a dia, mas essa é uma das formas que a prática do perdão, ela não pode ser ensinada, ela só pode ser experienciada. Só quem experiencia, a gente descreve como posso fazer, eu posso descrever como eu faço, como eu acabei de fazer. Mas eu não posso ensinar isso a ninguém, porque é uma experiência, não é algo a ser decorado, é para ser vivenciado. E a vivência, a experiência é pessoal, mas ela funciona assim. Isso
posso testemunhar, Jesus testemunhou e nos comprova, e todos que já se entregaram ao perdão verdadeiro testemunham isso, essa mudança. Então, a busca pelos milagres, o milagre é um efeito natural da mente, porque é natural da correção da mente, não é algo que nós passamos, nos é dado pelo Espírito Santo. Ajudou, Soraya? Então, se aquilo que assim, está se repetindo, é porque eu ainda não entreguei o Espírito Santo. Se aquilo está se repetindo, a minha mente ainda continua, fica ainda, estou ainda na mente do ego construindo aquilo, porque se aquilo está se repetindo na minha vida, aquilo está voltando, aquele mesmo gatilho está voltando, aquele gatilho está voltando, é porque ele não foi desfeito. Exato, é mais uma oportunidade de ser desfeito a cada vez. Mais uma chance. Mais uma vez, porque ele está no inconsciente. A crença está lá, ela precisa ser desfeita, porque é ela que está te impedindo de você se lembrar do Cristo. Porque ela está te dizendo que você é um ser separado, você é a Soraya, sendo que isso que nós estamos enxergando aqui é só nosso instrumento de comunicação temporário dentro do sonho. Então, o Cristo que você é está sendo obscurecido por aquilo que esses gatilhos, que pelo ego parece que estão aqui para te castigar, porque o ego diz que você é culpado diante de Deus por separar-se dele, na verdade, no Espírito Santo, é mais uma oportunidade de aceitar a expiação para si mesmo, mais uma oportunidade de desfazer, de entregar, desfazer quem desfaz é o Espírito Santo. A nossa função é só olhar de volta, reconhecer que nós temos na nossa mente, nós fizemos esse equívoco, assumimos a responsabilidade por ele e largamos isso na mente na mente do Espírito Santo, porque não queremos outros deuses diante de Deus. Largamos, abrimos mão. E nesse abrir mão, nesse permitir-se ser um no amor de Deus, pode-se imaginar uno a tudo, pode imaginar uma luz unindo tudo. Como digo, é muito pessoal a forma como cada um faz para sentir-se una dentro sentir-se amada em Deus. Pode ser um pensamento racional de como que, se sou criação de Deus, não posso deixar de ser amada por Deus. Enfim, voltar a mente a Deus. Quando nós voltamos a estar cientes do mundo e a culpa nos traz de volta, essa abertura para a mente certa é que serve de canal para a cura do Espírito Santo entrar através dos milagres. E aquilo que nós ainda precisamos aqui, como diz também lá na psicoterapia, quer seja ilusão ou não, se nós temos alguma necessidade, ela precisa ser ainda preenchida, mas não na forma como nós achamos. O Espírito Santo sabe a melhor forma, e os milagres vão atender a isso. E isso sempre resultará em paz na mente. A paz na mente, quando pensar de volta naquela situação que antes foi um gatilho, te dará a certeza de que você realmente largou ao Espírito Santo. E ficou no amor de Deus. Obrigada, Inês. E, Soraya, isso não é nada infantil, isso é isso que é aprender a isso que é a jornada aqui, como ele falou, na jornada de volta a Deus. Voltar a aprender a desfazer aquilo que nós colocamos em cima da consciência de quem que nós somos como Cristo. Então, essa é a coisa mais importante dentro do sonho. Voltar a nos reconhecermos onde nós estamos, no céu, em Deus, no amor de Deus. E no céu não é um lugar, né? É uma condição da mente, uma condição de estado de graça imutável e eterna, e todo-poderosa como Deus é, e com todo o poder de criação.
Pessoal, mais alguém aqui na nossa interação? Bom, fica o convite, então nós vamos, dentro da sequência do capítulo, estudar do corpo como meio de comunicação, na próxima quinta, depois o corpo como meio fim. Então, Jesus nos ensinando cada vez mais a nós aceitarmos, a usarmos a nossa consciência individual, o nosso corpo, a favor de nós mesmos, do Cristo que nós somos, e não da separação do sofrimento do ego. Eu vou encerrando, então, aqui a gravação. Gratidão a Deus por nos trazer a resposta dentro do sonho através do Espírito Santo, e gratidão a Jesus por compartilhar conosco dessa solução.